Olá, prezado aluno, prezada aluna, a gente está aqui nessa nossa terceira mentoria guiada para o concurso da CGU, agora de 2022, né? Mentoria para a prova discursiva. E nessa mentoria específica, eu vou fazer uma espécie aqui de revisão sobre principalmente as estruturas que podem vir nessa prova da CGU, aí agora de 2022, né? Com a banca FGV. E aí a gente vai resolver um tema que eu considero um tema muito alinhado, né? Para cair nessa prova, né, um tema bem direcionado à missão institucional do órgão, né, da CGU, e também um tema quente da banca, né, que a banca possivelmente cobre, né, que é o jeitão da FGV e o jeitão também da missão institucional do órgão. Então, olha só, ao longo dessas mentorias, né, a gente veio trabalhando aí, essa é a terceira mentoria, foram respondidos 10 temas de provas discursivas, né, aquelas questões lá de 15 linhas, e também foram disponibilizados mais 10 temas de dissertação, né? Temas aí que estão relacionados ao direito constitucional, ao direito administrativo, administração financeira orçamentária, administração pública, todos convergindo, logicamente, para o que a banca, muito possivelmente, irá pedir aí nesse concurso da CGU agora, a prova do dia 20 de março. Tá? Então, olha só, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma questão, uma revisão, tá? Muito significativa a respeito das estruturas que podem ser cobradas na sua prova. Eu vou mudar aqui a cor do ponteiro, né? Vou colocar aqui um azul, tá? E olha só, o que eu tenho percebido ao longo do tempo, né? Em uma das mentorias eu respondi o tema de 2012 e o que eu tenho percebido aqui ao longo do tempo no que as bancas vão trazendo. Bem, quando as bancas trazem como nome de prova discursiva, tá? Geralmente elas atendem os seguintes formatos. Uma prova discursiva propriamente dita, tá? Eu vou colocar aqui uma discursiva pura. Por quê? Porque a gente tem, logicamente, a diferença básica, né, de estrutura relacionada à redação, né? Todo mundo sabe que redação constitui lá uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, e a discursiva já não é assim, não há essa necessidade para o cargo de auditor, entenda bem. Estou falando prova discursiva pura. Tá? Prova discursiva pura é aquela em que não há necessidade, olha só, não há necessidade, obrigatoriedade de você fazer o seguinte formato: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá ok? Então, definitivamente, isso daqui, ela não é obrigatória, essa estrutura não é obrigatória. E aí, para você responder uma discursiva dessa pura, tá? Ela pode vir da seguinte maneira, ela pode vir em forma de tópicos, né? O examinador, ele pode trazer em forma de tópicos, pode trazer também em forma de perguntas, tá? Em forma de perguntas, e também pode trazer um comando único. Ah, Leonardo, explica melhor o que é isso. Vamos lá. Tópicos é o que geralmente as bancas fazem, porque elas querem o quê? Facilitar essa correção pelo próprio examinador. Tá? Então, elas procuram minimizar a possibilidade de erro na hora da correção. Por isso é que elas dividem, né, essa questão em tópicos, e aí cada tópico ela tem uma mensuração, né? Ela tem um nível, ela tem um espectro de acerto dentro daquele item. Então, se a prova vale, por exemplo, 30 pontos, 20 pontos, né? A prova vale 20 pontos, e aí ela divide, por exemplo, em 3 tópicos. Um vai somar 7, o outro 6, o outro 6 para completar os 20. E esses 7 pontos, eles são subdivididos em espectros, tá? 7 dividido por 5. Então, cada fatia dessa vai valer aquela quantidade de pontos. Tá? Se a gente subdividir cada tópico, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, tópicos. Digamos que seja uma prova de tópico 1, tópico 2, tópico 3. Né? E aí, digamos que esse tópico 1 valesse, por exemplo, 10 pontos. Né? Se eu tenho 5 espectros aqui, né? 5 níveis, cada nível desse vale 2 pontos. E aí eu vou pontuar em um nível de acordo com a minha resposta, tá? Então, como é que faz para você atingir o nível máximo de pontuação aqui? Logicamente que é atingindo a quantidade de conteúdo, né? A qualidade do conteúdo que o examinador vai solicitar. Beleza.
Isso aí é lógico, é óbvio. Mas como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai fazer isso na hora da prova? Aí você tem que utilizar a pirâmide dos fundamentos, que ela vai servir para qualquer tipo de prova, tá? Pirâmide dos fundamentos, que ela está descrita lá no nosso módulo relativo ao método dos 7 passos, tá? Método dos 7 passos, a pirâmide está lá no passo 4. Perfeito? Então, é com ela que você vai ser a salvadora da pátria, a pirâmide mágica dos fundamentos. Então, essa é a discursiva que eu considero pura e que vai ser cobrada, né, na CGU, essa questão menorzinha, a questão aí de 15 linhas, né, a questão discursiva. Ela pode vir em formas de perguntas, tá? E ela pode vir num comando único, né? Discorra sobre a teoria da imprevisão e XYZ. Ponto. É um comando único. A partir daqui, né, em formas de perguntas, você tem que tomar muito cuidado para você realmente destrinchar, né, destrinchar tudo que vai ser pedido pelo examinador, tá? Dentro do curso eu venho falando regularmente nisso, né, com certa frequência, para você tomar muito cuidado com o tipo de pergunta que virá e como você vai se posicionar a esse respeito, tá bom? E o que a gente pode fazer também? O que a gente pode trazer aqui? Uma discursiva pura. A gente tem aqui a redação, né? Uma prova de redação. A prova de redação vai ser cobrada por nível médio. Aí aqui sim há a necessidade de você fazer a introdução, o desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e mais uma conclusão. Tá? Então, esse é o formato da redação, e aqui sim é obrigatório você trazer esse formato. Introdução, desenvolvimento e conclusão, e ela pode assumir 2 tipos, né? A dissertação, né? A dissertação, ela pode ter uma narração, descrição, enfim. Mas essa dissertação, atualmente, para esse tipo de concurso, ela está se subdividindo em argumentativa, tá? Em argumentativa e expositiva. Perfeito? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. De toda forma, essa argumentativa, aí você tem que ter todo um cuidado, né? Uma estrutura dominante, que eu sempre falo da questão da estrutura dominante, né? O que é a estrutura dominante? É uma estrutura a partir da qual você pode inserir dados, né? Estratégias argumentativas, fatos, informações, opiniões, e no todo, né, aquela estrutura ela vai servir para qualquer tipo de texto, é uma estrutura dominante. Posso mudar? Posso, por isso que o nome é dominante, né? Porque na maioria das vezes ela serve, mas você pode flexibilizar, perfeito? Não vamos entrar aqui nesse detalhe, eu só estou trazendo aqui os tipos. Discursiva pura, uma redação, e aí, olha só, eu posso trazer aqui também um estudo de caso, né? Aí o estudo de caso tem outros formatos, eu não vou entrar aqui nesse mérito por enquanto, tá? Nós temos aqui também a dissertação, né? Eu colocaria aqui, por quê? Porque nesse caso também não há necessidade, geralmente a banca ela pede para você fazer relacionamentos, né? Relacionando uma coisa com outra, comparando uma coisa com outra. Então aqui a gente tem relacionamentos, né? Relacionamentos, né, e comparações, por exemplo. Perfeito? E nesse caso também não há obrigatoriedade de você fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu considero que é importante você fazer uma breve introdução antes de responder diretamente o quesito. Tá? Resposta diretamente do quesito é aqui, na pura, tá bom? Na discursiva pura, que é essa questão menorzinha. E aqui a gente tem as peças de natureza técnica, né? Que geralmente, para efeito dos concursos da área de controle, a gente tem aqui o relatório e a gente tem o parecer, né? Ambos assumem também estruturas específicas, né? Delimitação do objeto, tá? A gente tem aqui a descrição dos fatos, a gente tem uma análise de admissibilidade, a gente tem uma análise de mérito, né? E a gente tem que ter também aqui uma proposta de encaminhamento. Mas não é alvo aqui do nosso concurso, estou trazendo um aparato geral aqui. Lembrando, tá, gente, que apesar da gente estar falando aqui da CGU, né,
é um sucesso aqui o nosso curso também, por conta da pirâmide, né, dos fundamentos, do método dos 7 P's, na área de redação. Tá? Então, a gente atua também, né, eu atuo também na área de redação, redações que pedem aí as questões mais dissertativa, argumentativa, como as assembleias legislativas, os TJs, tá? E aí também, por via de consequência, né, as redações do Enem também são a gente faz um curso desse, uma mentoria muito bem estruturada, conduzindo o aluno, pegando o aluno pela mão aí do começo até o fim da jornada dele. Bom, feita aqui as primeiras considerações, agora a gente vai para a resolução de um tema, tá? Então, por que eu falo isso? Esse tema, né, cobrado em concurso, ele é um tema considerado muito quente. Por quê? Porque é um tema relacionado à missão institucional do órgão. A gente tem que primeiro, né, quando a gente vai identificar um tema quente, é lógico, a gente faz um histórico da banca, né, relacionado à área que ela está sendo executada, né, que é a área de controle e gestão, né, a banca, né, o que ela gosta, qual que é o jeitão da banca atual, né? Ela está trazendo esse tipo de questão, como é que ela vem trazendo isso nos concursos? Então, por isso que a gente está estudando o tempo todo esse comportamento das bancas para saber como elas têm se comportado na forma como ela cobra, tá? Tanto na forma como ela cobra, como também no conteúdo que ela cobra. Então, essa é a questão da banca. Missão institucional do órgão é outra coisa também que a gente tem que ver, que a gente tem que perceber. Tá? Então, missão institucional do órgão, se, porventura, um relacionamento com o cargo, tá? Então, se porventura sair dessa tangente aí, então, eu considero que a banca em si, o órgão em si, ele não está selecionando aquilo que ele quer, né? Todo concurso público, na realidade, ele é uma seleção de recurso humano. E o órgão, ele precisa de pessoas, o que é que ele vai fazer? Ele vai medir o poder de memorização do candidato dentro daquelas matérias específicas que ele precisa saber, né? De forma natural, ele está estudando aquele conteúdo ali, né? De forma normal, ele está estudando aquele conteúdo. E aí, para ele pedir uma prova discursiva, primeiro, ele está medindo o poder de escrita, né? Porque os auditores tem que fazer, a vida do auditor é fazer relatório, né? É fazer análises, né? Relatórios, enfim, encontrar evidências, saber discorrer sobre algo plausível, né? Ter a capacidade de ter um raciocínio lógico, mesmo dentro de uma prova dissertativa, né? Nada mais é do que um raciocínio lógico quanto a isso. E aí eu trouxe essa temática, né? Porque eu considero que é um tema muito forte, né? Que pode cair, que é essa temática relacionada ao orçamento público e políticas públicas, tá bom? Então, olha só, o equilíbrio orçamentário é desejável em certos casos, pode ser impossível e inelutável em outros, e será nocivo em circunstâncias especiais. Os Estados Unidos da América, né, em 163 anos de existência política, marcada por progressão espetacular, registram 95 exercícios equilibrados contra 67 em déficit. Olha só. Tá? Então, olha só, 95 equilibrados versus 67 em déficit. Perfeito? Aqui, equilíbrio. Dos últimos 24 anos, 21 foram deficitários. Opa! Muitos desses balanços desequilibrados dos Estados Unidos resultaram da impossibilidade manifesta de ajustar no mesmo nível gastos e receitas. Mas, nos últimos tempos, ganhou larga receptividade a corrente de ideias que sustenta a conveniência da política de déficit, né, spending, ou déficit sistemático, como sendo a mais adequada às quadras de depressão. Em 83 exercícios, entre 1890 e 73 no Brasil, houve um superávit em 15 e déficit nos outros 68. Portanto, não é difícil demonstrar que, pelo menos para alguns, esse superávit está longe da realidade, porque corresponde a dívidas proteladas. É um excelente texto de embasamento, né, aqui do Aleomar Baleiro, e eu fico aqui, né, com uma sensação de que essa temática ela é realmente muito, mas muito interessante mesmo, tá? Vamos aqui ver o seguinte, vamos aqui passar, tá? Vamos aqui passar. Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, responda, à luz das disposições constitucionais relativas às finanças públicas
e das normas gerais de direito financeiro atualmente vigentes ao seguinte questionamento: é admissível que o Poder Legislativo aprove orçamento deficitário? Olha só, essa é uma pergunta. Em seu texto, aborde os seguintes tópicos: finanças públicas, orçamento, programa e exigência de planejamento orçamentário por meio das leis orçamentárias, tá? Então, aqui você tem 3 itens para discorrer: equilíbrio fiscal, natureza jurídica e correlação com a gestão fiscal responsável. Mais 3 ideias. E aí, déficit orçamentário e limites de endividamento do Estado. Então, olha só, vem aqui comigo. Inicialmente, eu quero dizer para você que esse é um tema, é um tema didático, tá? Eu não estou querendo dizer que eu vou discorrer esse tema em 90 linhas, tá? Em 90 linhas. Eu quero trazer para você a importância do tema e como você pode discorrer sobre ele, trazendo o conteúdo necessário para isso, tá? Então, é importante, essa temática aqui é muito importante por conta disso. Então, vamos aqui para o padrão de resposta oficial, uma sugestão, né? Preliminarmente, tá? Eu já começo aqui respondendo, afirma-se que é possível a aprovação de orçamento que apresente déficit fiscal. Então, na realidade, esse teu posicionamento, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório, porque toda essa tua afirmação, ela vai ser desenvolvida ao longo do texto, tá? Ao longo desse texto aqui, ó. E aí a gente vem, quando eu tenho aqui os itens, né, veja que é um tipo de questão em tópicos. Professor Leonardo, por que a banca divide um texto em tópicos? Vamos lá. Primeiramente, ela tem que organizar a correção. Tá? Então, veja bem, não há a situação de que a banca queira trazer um texto desorganizado para ele corrigir depois. Não, ele tem que fechar digamos assim, um barema, né? Ele tem que ter um barema ali, um espelho, para que ele corrija e saiba, né? E identifique até que nível você conseguiu discorrer sobre o que ele gostaria que discorresse. Então, por isso que eu falo lá no passo 2 sobre a intenção do examinador. Então, aqui, o que é que a gente faz primeiro? Primeiro, passo 1, ler e reler, sublinhar as palavras-chave, ancorar, né? Ancorar tudo, começar a fazer o esqueleto da prova. E aí você tem a pirâmide dos fundamentos, né? Será se esses temas estão na Constituição Federal, estão nas leis e nos atos normativos, né? Estão na doutrina, na jurisprudência, tem algum princípio, né? Tem algum princípio constitucional que fala disso? Então, eu vou respondendo tudo isso, tá? E aí, olha só, a Constituição Federal, eu trouxe aqui CF, né, diretamente, mas o importante é que você escreva por extenso, tá? Constituição Federal de 1988, e aí você deu um apelido para ela, abrevia com CF. E na segunda ocorrência, como aqui abaixo, você já não precisa mais escrever por extenso. Agora, se o comando da questão já trouxer CF em algum lugar, ó, a gente vê que não tem, né? O tema traz aqui um texto motivador e depois ele faz uma solicitação sem, contudo, discorrer em Constituição Federal. Então, essa Constituição Federal, ela já vem daqui, ó, da pirâmide dos fundamentos, que você vai trazer algum tema que tenha relação com esse tipo de estratégia argumentativa, né? Aqui dentro da pirâmide, nós temos 12 tipos de estratégias argumentativas que você pode se valer para responder qualquer tipo de texto de concurso público. Tá? Então, a Constituição Federal estabelece um conjunto sistemático de normas jurídicas que objetivam a fixação de parâmetros gerais de conduta e desenvolvimento da atividade financeira pelos distintos entes federativos. Perfeito? Então, ponto. A sistematicidade da racionalidade tem por objetivo orientar a atuação dos agentes públicos para a efetiva realização do bem comum, de forma a atender os objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Olha só, tudo ele está trazendo aqui da Constituição Federal. Faz um embasamento, né, teórico do que será dito mais à frente. Nesse sentido, né, é um aspecto coesivo, ó, dessa forma, tá? É um aspecto coesivo. E dentro, pessoal, aqui dos parágrafos, ó, a estrutura sintática que tem que estar aqui
né, dentro de cada conjunto desse parágrafo, ela tem que ser a mais objetiva e direta possível. Tá? A gente percebe aqui, ó, existe aqui dois pontos, né, que está verbalizando uma pausa, né, para iniciar uma enumeração. Logo na sequência, a gente tem uma segunda pausa aqui e, por fim, a terceira, né? Então, veja que tem um parágrafo bem segmentado. Olha só. Um dos aspectos primordiais inerentes à sistematização das finanças públicas, veja que, olha só, ele fez uma... Nesse texto existe uma introdução, né? Existe um posicionamento aqui inicial, né, a respeito da pergunta, que está lá no texto, ó, posicionamento, uma breve introdução do que ele vai falar mais à frente, e aqui já se começa a tocar na palavra-chave do comando da questão, que é finanças públicas. A primeira, ó, finanças públicas, perfeito? Consiste no planejamento da atividade financeira, que se concretiza mediante a elaboração e observância das leis orçamentárias previstas no artigo 165 da Constituição Federal, a saber, aí ele enumera. Quando eu cito a Constituição Federal, eu estou simplesmente fundamentando minha resposta, tá? Eu estou fundamentando minha resposta, tá? Então, aqui é uma simples enumeração do que está previsto na Constituição Federal, perfeito? E eu vou passar aqui para frente porque é uma mera leitura, tá? Outro aspecto coesivo, dessa forma, o planejamento da ação governamental e das políticas públicas com vistas à satisfação das necessidades públicas e da realização do bem comum, torna-se atividade essencial para o Estado brasileiro, plasmado aonde? Também com fundamento na Constituição Federal. Assim, o planejamento como atividade prospectiva e ordenadora frente às contingências e incertezas futuras exige a previsão, a coordenação e a consecução de objetivos determinados, assegurando ao gestor público condições adequadas para a tomada de decisões para a alocação de recursos financeiros destinados à cobertura dos gastos públicos a serem realizados. Nesse parágrafo, eu quero fazer uma observação bem categórica aqui, ó. Vamos pegar esse parágrafo aqui, tá? Só para que eu possa utilizá-lo como um exemplo. Nunca é demais dizer que é o seguinte, né? Muito se fala, muito se traz aquela coisa, não é bom usar gerúndio. Por quê? Porque o gerúndio, quando se utiliza o gerúndio, tem que tomar muito cuidado. É proibido usar? Não. É de bom tom que você use, até porque é um mecanismo da língua portuguesa. De toda forma, né, sempre que possível, procure evitá-lo. Tá? Ele é ok? Ok, mas evita. Por quê? Porque ele começa a trazer uma certa falta de objetividade no texto e você pode se perder na escrita. Quer ver? Vamos fazer aqui a leitura novamente. Olha só. Assim, o planejamento, como atividade prospectiva e ordenadora, frente às contingências e incertezas futuras, exige a previsão, coordenação e consecução de objetivos determinados, assegurando ao gestor público condições adequadas para a tomada de decisões, para a alocação. Então, tá vendo? Ficou um pouco cansativo. Tá? Então, aqui, ó, você poderia fazer um ponto. Tá? Aqui você poderia fazer um ponto aqui, ó. Assim, o planejamento, como atividade prospectiva e ordenadora frente às contingências e incertezas futuras, exige a previsão, coordenação e consecução de objetivos determinados. Tá? Tal planejamento, aí eu colocaria aqui, ó. Tal planejamento assegura ao gestor público condições adequadas para a tomada de decisões, né, tendo em vista a alocação de recursos financeiros destinados à cobertura dos gastos públicos a serem realizados. Pronto, ficou muito mais bem construído. Ainda que você pudesse usar o gerúndio, o assegurando aqui, tá? Ademais, outro aspecto coesivo, ó, visa a obtenção dos recursos necessários à satisfação dessas despesas, seja mediante o exercício do poder de tributar, seja pela exploração do patrimônio estatal, seja por meio do crédito público. Portanto, o orçamento público possui função eminentemente instrumental e planificadora, cumprindo-lhe indicar os projetos, planos, objetivos e metas do Estado,
o que, por definição, constitui-se no orçamento-programa. Olha só. Então, veja bem aqui. Eu vou trazer aqui de volta, né? Mas eu quero falar uma coisa para você. Você pode tanto trazer a seguinte sequência: conceito e explicação do conceito. Como? Explicação do conceito, conceito depois, tá? Que foi a estratégia utilizada aqui. Então, o que a gente está aqui trazendo? A gente está trazendo uma explicação do conceito até aqui, né? A gente traz uma explicação densa, e depois a gente traz o conceito. Mas eu poderia fazer o contrário, conceito e depois a explicação densa? Sim, que talvez seja o mais comum de ser feito, tá? Mas você pode trazer também uma explicação e depois trazer o conceito, não tem problema nenhum. A partir da utilização da técnica orçamentária, né, e aí ele está fazendo um aspecto coesivo, né, relacionado, né, levando lá, conduzindo aqui ao nome orçamento-programa, tá? Que ele chama aqui de técnica orçamentária. Veja que ele evita a repetição da terminologia da expressão orçamento-programa e coloca técnica orçamentária, que vincula a atividade financeira do Estado às ações governamentais mediante prévio planejamento, obtenção de recursos financeiros e sua alocação com gastos anteriormente estimados. Chega-se à gestão fiscal responsável. Olha só, na prática, né, em alguns pontos, né, principalmente nos níveis subnacionais, aí, há uma total falta de planejamento, né, um planejamento muito, muito raso, né, para não falar outra terminologia, um planejamento muito raso, ou até mesmo inexistente às vezes, tá? É realmente falha de gestão, ou seja, não é uma gestão fiscal responsável, muito pelo contrário. A responsabilidade fiscal encontra-se prevista no artigo 1º da Lei Complementar, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, e pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos, né, e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio nas contas públicas, mediante o cumprimento de metas, de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesa com o pessoal, da Seguridade Social e outras, né? Dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Veja que daqui, dessa linha para essa outra, é uma citação, né? É uma citação, eu estou fazendo uma enumeração, perfeito? Estou fazendo uma enumeração. E aí, nesse caso, realmente não necessitaria do ponto, né? Já que você está fazendo uma enumeração, né? Fazendo ou exemplificativa, né? Ou uma lista realmente fechada. Perfeito? A gestão fiscal responsável ela é implementada mediante a observância de 4 parâmetros fundamentais, né? Planejamento, transparência, precaução e equilíbrio. O equilíbrio das contas públicas é princípio implícito, né? Veja que aqui já tem outra estratégia argumentativa do princípio. Aqui atrás eu trouxe a lei, ó, a LRF, ok? LRF. Se a gente observar aqui atrás, eu vou voltar aqui, ó, nessa pirâmide, eu trato o quê? Constituição Federal, leis, doutrina, jurisprudência e princípios. Então, só aqui a gente tem, ó, Constituição Federal, tá? A gente tem lei e aqui princípio, né? E dentro do texto, isso vai estar recheado de estratégias argumentativas que podem ser colocadas, como exemplos, comparações, né? Alusão histórica, né? Você pode fazer uma alusão histórica do nosso período aí patrimonialista, pode fazer também patrimonialista, burocrático, gerencial, enfim, dependendo do que a questão for trazer. Então, lá na pirâmide dos fundamentos, o que é que ela faz? Ela instiga você a encontrar ideias, ter insights e realmente encontrar um conteúdo denso que faça com que você escreva a maioria das coisas ou a completude de tudo que o examinador for pedir. Tá? Princípio implícito em virtude das exigências de planejamento da atividade financeira, mas também encontra-se expresso na LRF. Ó, ele é implícito na Constituição e é expresso na LRF. Interessante, né? Interessante aqui.
Trata-se, por conseguinte, de quê? De norma jurídica de caráter geral e que informa a atuação do gestor público na condução da atividade financeira do Estado, impedindo-se que as despesas autorizadas na LOA, na lei orçamentária, não sejam superiores à previsão das receitas. O equilíbrio das contas públicas pressupõe, portanto, então aqui, veja que o tema é equilíbrio, né? A estratégia aqui utilizada é assim, explicação, né? Explicação teórica, e aí você segue para o conceito. Perfeito? Mas poderia muito bem fazer conceito, explicação teórica, não tem problema. Tá? Com efeito, o equilíbrio das contas públicas não se vincula à premissa de que somente se admite a despesa na correlata proporção das receitas. Olha só, pessoal, que informação interessante. O equilíbrio das contas públicas não se vincula à premissa de que somente se admite a despesa na correlata proporção das receitas, uma vez que se coloca a possibilidade de realização de operações de crédito, né, para satisfação das despesas a serem executadas, observando-se a capacidade de pagamento da dívida e sua amortização em determinado período de tempo. Assim, o equilíbrio fiscal não corresponde a uma equação matemática rígida, importante isso aqui, em que a diferença numérica entre o montante de receitas e de despesas deva ser sempre igual a zero, mas sim se essa equação tenha valores estáveis e equilibrados, a fim de permitir a identificação dos recursos necessários à realização dos gastos. Tá? Então, a gente tem aqui parágrafos curtos, tá? Coerência logicamente atendida, né? Logicamente atendida aqui com algumas expressões que denotam isso, e logicamente tem coerência porque está alinhado ao tema que foi trazido aqui pelo examinador. Citação de outra lei como estratégia argumentativa legal, né? A estratégia argumentativa da lei, perfeito? 4.320, ela admite expressamente a possibilidade do déficit orçamentário, desde que sejam indicadas as fontes. Não obstante, né, o déficit orçamentário não se revela como uma opção sistemática a ser utilizada pelos agentes públicos, pois a Constituição de 88 estabeleceu parâmetros para o endividamento público, indicando aos agentes públicos as condições admitidas para a realização de operações de crédito, como se observa do artigo 167, incisos 2, 3 e 5, tá? Constituição Federal. Olha só, veja que aqui esse indicando, né, é um gerúndio. Pode usar? Pode. Foi bem usado? Foi. É possível evitá-lo? Aí você verifica na hora da prova se é possível evitá-lo. Eu, Leonardo, prefiro evitar, tá? Porque algumas vezes, né, pelo cansaço de prova, enfim, pelo tamanho do texto, pela estrutura sintática que você está construindo ali, há uma possibilidade maior, uma probabilidade maior de você se perder no raciocínio. A restrição à realização de despesas sem prévia dotação orçamentária ou autorização legislativa, bem como a assunção de dívidas sem correspondência com a despesa de capital, são inequívocas orientações à preservação do equilíbrio orçamentário. De outro lado, a LRF estabelece diversos instrumentos para assegurar o princípio do equilíbrio orçamentário, do equilíbrio fiscal, especialmente a fixação de limites de endividamento, aí eu cito, né, garantindo-se assim a estabilidade financeira e a assunção dos objetivos firmados por meio do planejamento da atividade financeira, conforme se constata das disposições do artigo 30, de forma geral, dessa norma geral de direito financeiro. Então, veja que dentro da estrutura, né, da pirâmide dos fundamentos, pelo menos aqui existem três estratégias de argumentação que estão comandando a resolução do item. A Constituição Federal, né, as leis, e aí eu cito aqui a LRF, e agora foi citada a 4.320, e princípios, perfeito? E tem mais outro, né, que são os exemplos, tá? Exemplos. Você pode citar exemplos também, que isso é muito importante, fica muito forte você citar isso dentro do seu texto. De fato,
né, o crédito público revela-se como fonte de financiamento estatal, mas a sua obtenção deverá ter em consideração as condições financeiras do Estado para honrar as dívidas assumidas e impedir eventuais riscos decorrentes do comprometimento de sua capacidade de pagamentos. Tá? Assim, para conferir efetividade ao princípio do equilíbrio fiscal, olha só, equilíbrio fiscal, a dívida pública precisa ser identificada e detalhada e ser associada a limites estabelecidos por resolução do Senado Federal. Olha aqui, ó, resolução do Senado Federal. Está aqui, ó, leis e atos normativos, né? Leis, tá? Mais ato normativo, que é a resolução. Perceba que as estratégias argumentativas estão todas inseridas aqui, tá? Ó, artigo 48 da Constituição da República, então a gente tem aqui como estratégias argumentativas colocadas aqui. Constituição Federal, leis, atos normativos, princípios constitucionais, legais, gerais, exemplos, né? Veja que está rico, é um texto rico, é isso que deve conter o seu texto, tá? Na hora da prova. Portanto, pode-se afirmar que a adoção de déficits orçamentários é admissível no ordenamento jurídico brasileiro. Eu estou fazendo o que aqui? Reafirmando o que foi perguntado lá atrás, reafirmando. Mas sujeito-se a condicionamentos pertinentes ao controle e evolução do endividamento dos entes federativos, propiciando-se a adequação da dívida pública à sua capacidade de pagamentos e, assim, assegurando-se o equilíbrio das contas públicas. Bom, pessoal, olha só, durante toda essa resolução, o que é que eu falei primeiramente, né? A gente trouxe aqui uma revisão da questão das estruturas, né? Eu pontuei aqui alguns detalhes, né? Falei também sobre a pirâmide dos fundamentos, a pirâmide mágica dos fundamentos, salva muita gente na hora da prova. E aí a gente começou a trazer aqui texto motivador, né? Falei novamente da pirâmide, qual o formato, né? Esse formato de pedido, por que que o examinador faz isso? Porque facilita a correção dele, tá? Facilita a correção do examinador, tranquilo? Depois, eu fiz aqui a estrutura, né? A estrutura sintática, com um posicionamento, né? A estratégia usada foi o seguinte, de uma maneira geral, vou até passar aqui, ok? Porque a gente viu justamente aqui o seguinte, né? A estrutura foi essa, uma breve introdução, ok? No desenvolvimento, a gente colocou aqui o item 1, o item 2, o item 3, e aí a estratégia foi o quê? Foi explicitação ou explicação do conceito, né? A explicação, e depois eu trouxe o conceito, tá? E depois eu trouxe o conceito. Pode fazer o contrário? Pode. E aqui nessa explicação, né, quem é que é utilizado? Nessa explicação é utilizada a pirâmide dos fundamentos, né? E a gente trouxe principalmente quem? Constituição Federal, as leis, né? Aí aqui tem a LRF, foi citada a LDO, Plano Plurianual, enfim, a 4320, tá? Foi citado o ato normativo, resolução. A pirâmide não tem nada a ver com hierarquia, tá, pessoal? Resolução, foram citados princípios e depois aqui, por fim, alguns exemplos, né? Exemplos de peças orçamentárias, de peças que conduzem aí a demonstração da gestão fiscal responsável, tá? E, por fim, uma breve conclusão com a retomada do posicionamento, tá? Do posicionamento contido na introdução, perfeito? Do meu posicionamento, tá? Que foi aqui acima, na realidade, tá? Então, o posicionamento foi retomado aqui, ó. Então, essa foi a estrutura trazida aqui, né, nessa resolução de tema, e que você tem acesso aí, logicamente, dentro do curso, tá? Dentro desse conjunto de temas, né, que você pode levar aí para essa prova. Acredito muito num tema relacionado
a orçamento, a política pública, né? Alguma coisa nesse sentido aqui, finanças públicas, porque está muito eixado com o que o órgão, né? Com a missão institucional do órgão, e é um tema muito relevante na área também do controle. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, né? Fico muito feliz de você ter participado, tá? Desejo muito boa sorte na prova, e aí a gente se vê, me encontro à disposição, se você, claro, precisar e quiser fazer perguntas e tal, e a gente vem também com os comentários da prova no pós-prova, tá? Um forte abraço e a gente se vê.